nas últimas 2-3 semanas da parte de Deus sobre esse mês. E o Senhor pode se considerar feliz, você que está presente, que você que está acompanhando pelas redes sociais essa celebração. Porque o que o Senhor vai nos dar nesse mês, as sementes que Ele vai nos dar para os nossos tratados, vivemos um ano frutífero de abundância, elas são muito especiais. Muitos anos Deus falou comigo sobre esse versículo que nós vamos tratar. E nos últimos Ele apertou minha vida, que durante Ele foi preparado, eu tive que parar, chorar diante de Deus, dizer: Deus, eu preciso aprender isso aqui. Eu preciso dar uma resposta à altura do que o Senhor está falando na minha vida junto com a igreja. Então nós vamos nesse mês semear boas sementes e vamos ter também a colheita que é prevista da parte de Deus. Quando nós semeamos no Espírito, as coisas espirituais, nós colhemos a vida de Deus. Deus é a vida do próprio Deus se manifesta na nossa vida. Então, pense bem, medite bem nessa palavra. Essa semana vai ser uma boa semana de fazer boas semeaduras. Toda vez que você celebrar essa palavra de hoje e durante esse mês, nós vamos falar sobre 4 sementes: glorificar a Deus, agradecer a Deus. Vamos falar sobre imagens que vêm da parte de Deus sobre as nossas vidas, e falar sobre um coração sensível. E o nosso objetivo de todo o trabalho da igreja é levar você a ser uma pessoa espiritual. Esses dias um irmão veio para mim e disse: ô pastor, você tem que dar um toque aí nas mulheres da igreja. Parece que estão seguindo a moda, né? Os decotes parece que querem mostrar até o umbigo. Eu disse: meu irmão, vai tentar fazer essas coisas. Uma mulher consagrada a Deus não tem problema com isso. Uma pessoa espiritual, ele não fica perguntando por causa da bebida. Ele se consagra a Deus. Me entristeci muito quando vi um jovem dizendo: não chamou nada da bebida, pode beber. Que isso? Quem disse? Quando nós somos espirituais, nosso foco é totalmente outro no caminhar com Deus. E eu quero te incentivar a olhar para essas 4 sementes que nós vamos tratar, porque o Espírito Santo tem esse foco na sua, na minha vida, na nossa vida, de sermos pessoas espirituais, conduzidas, guiadas, inspiradas, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus em qualquer área que nós estamos atuando, onde nós estamos no nosso dia a dia. Agirmos debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Uma coisa que eu também percebi quando estava em São José, eu enfatizei isso bastante em uma das ministrações lá, porque culturalmente nós separamos Deus e a sua palavra. Culturalmente, Deus e a sua palavra são 2 coisas, mas para Deus, Deus é a palavra e a palavra é Deus. Deus e a sua palavra é um só. A palavra, como Jesus disse, a palavra que eu tenho vos dado é Espírito e vida. É Espírito e a sua é vida do próprio Deus. Então não podemos separar a palavra de Deus e do próprio Deus. Quem me disse assim: foi tomar uma decisão, tenho paz em Deus para fazer isso. Diz: mas você já leu a palavra sobre isso? Não, mas eu tenho paz. Deus me disse que pode. Existe a palavra. Essa dicotomia não existe diante de Deus. Deus e a sua palavra é um só. Então guarde o seu coração. Esses dias alguém me perguntou sobre um áudio que estava correndo no WhatsApp de uma irmã, com um coração sincero. Ela acordou do sonho dela que o arrebatamento tinha vindo e ela tinha ficado. E ela começou a chorar e dizer: misericórdia, me perdoa. E pessoas sensíveis, eles tocam essas coisas e são tomados e ficam inseguros. Uma irmã me perguntou: pastor, como é que é isso? Disse: olha, a palavra de Deus diz que se crer no Senhor Jesus, você estará salvo na tua casa. Se você crer no seu coração e confessar a Jesus como o Senhor, você será salvo. O perdão de Deus já está estabelecido sobre a sua vida? Sim. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Eu disse, a irmãzinha, ela não entendeu, não interpretou corretamente o sonho dela e passou adiante e confundiu outras pessoas, porque ela separou Deus de sua palavra, a palavra da certeza, a palavra da confiança, mas as emoções ali ficou confusa para ela. No mínimo, o que Deus estava falando com ela é para manter-se alerta e atento, vigiando e orando. Por outro lado, também poderia ser, como um outro irmão colocou um sonho para mim, é um sinal do que o inimigo quer fazer na sua vida, quer deixar você inseguro em relação ao amor de Deus. Não aceite isso, afirme a palavra de Deus. Então não podemos separar Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra são um só. No jogo de futebol tem um costume que o pessoal fala, e essa expressão é muito usada: com quem que está a bola? Com quem está a bola? Normalmente a expectativa é aquele que está com a bola que ele continue o jogo, não segure a bola. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós achamos que a bola está com Deus, mas ela não está com Deus. Deus já passou a bola para nós, Ele já estendeu. Muitos cristãos, eles vivem no alto e embaixo, vivem se enchendo, daí se esvaziando, se enchendo, se esvaziando, enquanto que a Bíblia é muito clara, que diz para você que ele tem vida, vida em abundância, e o seu caminhar será de glória em glória, não de luta em luta, não de dificuldade em dificuldade, não de altos e não de baixos. É um crescente, é um amadurecer constante na sua vida. Esse é o projeto de Deus. Você provavelmente, se pegar só o exemplo para você como seu filho, você quer que o seu filho, ele cresça e amadureça constantemente. Não que às vezes ele esteja como adulto, às vezes ele esteja como uma criança, já às vezes com seus 20 e 30 anos. A bola, ela não está com Deus. E em nossa experiência cristã, eu vejo muitas pessoas orando: Deus faça, Deus cura, Deus liberta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus diz: meu Deus, que coisa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já passei a bola está com você, tome atitude. Muitas pessoas ficam esperando que Deus as toque e faça algo novo em suas vidas. E sabe que isso pode ser considerado um insulto para Deus? Porque Deus já abençoou a sua vida. Deus já tocou a sua vida com a palavra dele. A palavra dele, como nós cantamos, ela é verdadeira. E se Deus disse, assim é. Deus não se afasta da sua vida. Hoje eu estou com um ânimo como nós somos, hoje estou com ânimo, hoje estou, vou atender todas as orações hoje. Recebe tudo. No outro dia, vocês têm que chorar um pouquinho mais, vocês têm que orar um pouquinho mais, têm que jejuar um pouquinho mais. Se você se esforçar bonitinho, aí talvez eu vou pensar no teu caso. Não, Deus não é de altos, Deus não é de baixos, Deus é constante. A variável não está com Deus, a variável está conosco. A palavra de Deus, ela é fiel quando ela diz assim, lá em Hebreus: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Deus já está decidido, não tem dúvida no coração de Deus em relação à bênção, ao favor, o mover dele na sua vida. A bola, ela está conosco. Não é Deus quem muda. Nós que precisamos mudar nossas atitudes com aquilo que Deus já tem dito e já tem ministrado às nossas vidas. As nossas atitudes nos afastam de Deus e nós muitas vezes responsabilizamos a Deus porque Ele está longe, quando nós nos afastamos dEle. Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus, Ele sempre está pronto para tocar as nossas vidas, sempre falar conosco. Muitos pensam, às vezes assim, não sentem a alegria do Senhor, é porque em algum momento desagradaram a Deus. Então preciso me arrepender, preciso confessar meus pecados, para ver se eu consigo agradar a Deus, para de novo conseguir sentir a alegria que vem da parte de Deus. E a bola não está com Deus. Deus já decidiu te abençoar. Deus já derramou o amor dele na sua vida. Deus já estabeleceu a alegria, que é a alegria do Espírito Santo aí na sua vida, já está aí dentro de você. O favor de Deus já está manifesto a seu favor. A bola, ela está conosco e nós precisamos considerar como estão as nossas posturas, o nosso falar, o como nós temos lido a palavra e crido na palavra de Deus.
Nós precisamos entender o momento e o ponto onde nós precisamos buscar arrependimento. Aonde que está o ponto que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e seguir os pensamentos de Deus, que é seguir os pensamentos superiores sobre nós. Isso aqui pega muito quando diz essa frase assim: você está tão cheio de Deus, o quanto você crê ser abençoado. Não é Deus que determina o quanto você vai ser abençoado. Ele é generoso, Ele já decidiu, toda sorte e bênção está sobre a sua vida. E isso é um choque. Quando a gente vê isso, nunca é Deus que não cura. Somos nós que não sabemos receber. Não é Deus que não fala. É nós que não estamos ouvindo direito. Nunca é Deus que não quer agir. Nós que não estamos cooperando com Ele. É forte o que eu falei aqui. O avivamento, pelo qual eu tenho orado, chorado, buscado, em minhas orações e minhas vigílias, não depende de Deus. Porque Ele já nos deu vida. Ela já está na nossa vida. Já está aí na sua vida. Já está aí na sua família. O avivamento é fruto natural do agir de Deus em nossas vidas. Já está presente na nossa vida. Talvez um exemplo para trazer, ajudar-nos a comparar. Esse microfone aqui, ele trabalha com ondas de rádio, né? Sinal de rádio. Ali, na frente do Ives, tem um receptor. Aquelas duas anteninhas lá. Aquele receptor ele traz lá para dentro das máquinas e você ouve. O receptor está funcionando, quer dizer, é o receptor e o transmissor e o receptor estão funcionando. Você está conseguindo ouvir de uma forma agradável o som. Aqui nesse ambiente nós temos vários sinais. Se eu pegasse essa televisão e colocasse uma antena nela, eu ia pegar todos os sinais que estão liberados nesse ar aqui. Sim ou não? Existem muitos sinais de rádio aqui nesse ar. Eu só preciso pegar o meu rádio e sintonizar. Você conhece a internet você tem o Wi-Fi, né? E você tem a senha de Deus, como nós já falamos a semana passada. O Wi-Fi está presente. Eu só preciso pegar a senha e conectar. A senha é Jesus. Deus cura a todos que o buscam. Os transmissores dos céus estão nos abençoando. Com a cura, com o falar dele, com as soluções que precisamos. E ela foi providenciada em Cristo Jesus. Como por exemplo a palavra de Deus diz: por suas chagas vós fostes sarados. O que nós precisamos fazer é aprender a nos conectar ao falar de Deus. Deus quer o avivamento mais do que nós queremos. Porém, nós estamos, de alguma forma, nossa conexão ela está com problema da nossa parte como recepção. Muitas as vezes achamos que o problema está em Deus, que não atende a nossa oração. E a palavra de Deus ela é muito explícita, ela diz que Deus atende as orações dos seus. Orem em meu nome e as suas orações serão respondidas. A resposta de oração sempre está presente. A questão é a nossa recepção. O problema não está em Deus não atender, mas em nós de recebermos a resposta. Então os céus sempre estão transmitindo tudo o que precisamos. Os céus têm manifesto o falar, a ministração, o agir dele, e nós precisamos nos conectar. E eu quero te dar essas 4 sementes para te ajudar. E a primeira delas, ela é a chave para todas as outras. E a primeira dela é a chave para todo o entendimento da palavra de Deus e para ter uma vida cheia de Deus. Ela é o ponto-chave quando eu entender essa primeira palavra. E aí eu queria ler com você esse texto para pegar um pouquinho o contexto do versículo de Romanos 1. Eu quero focar no 21, mas vamos ler a partir do 16. Romanos 1, 16. Você pode acompanhar aqui comigo? Paulo ele está se introduzindo, falando com a igreja lá de Roma. E aí esse versículo é o versículo-chave para toda a carta, o 16 e o 17. Ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Essa palavra a gente perdeu a essência dela
A gente traduziu simplesmente como boa nova, é uma boa notícia. Só que os gregos, eles quase não usavam essa palavra evangelho, porque ela era muito específica para uma situação bem pontual. Para dizer no português nosso, a boa notícia, o evangelho, era como que é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade, essa notícia. Você percebe ela e você... Mas será que é isso mesmo? Ele diz, porque o evangelho, a pregação do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está dizendo aqui que o evangelho é a fonte de solução para qualquer desafio que você tem na sua vida. A salvação não é só salvação eterna. A salvação é qualquer enrosco, qualquer beco que você entre, qualquer dificuldade que você tenha. No evangelho você tem a solução. Ele não diz que não haverá problemas, mas o evangelho é poder de Deus, e a palavra poder é a habilidade para trazer uma transformação, a habilidade é a capacidade de resolver alguma coisa, trazer a transformação necessária. E o evangelho, que é uma notícia boa demais para ser verdade, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A chavezinha é crer. Crer nesse evangelho, dizer assim, é amém, é isso aí. Eu aceito, recebo. Primeiro para o judeu e também do grego. Versículo 17. Porque no evangelho é revelado, é manifesta, é trazido à luz, de fé em fé, a justiça de Deus. O que Deus estabelece como justo, como aquilo que Ele quer na sua vida, é presente dEle na sua vida. É favor, a justiça é um dom. E quando você recebe o dom de Deus, você experimenta a justiça, o agir, o que é justo diante de Deus para a sua vida, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O 18. E aqui ele começa agora a entrar no primeiro tópico da carta. Ele diz, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A verdade ela é detida pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Veja esse 19 aqui. Isso aqui ele está dizendo que cada pessoa, cada um, tem dentro de si a intuição de Deus. A pessoa pode dizer, eu não creio em Deus, mas se ela se aquietar, ela vai escutar dentro dela o testemunho do próprio Deus. A sede, a fome, ela está aí na vida da pessoa. É só se olhar um pouquinho em redor para ver o que as pessoas fazem para ter um contato com o sobrenatural. É uma manifestação disso aqui. Só que vão encontrar o verdadeiro Deus quando conhecerem a Jesus. O 20 continua dizendo assim, pois os seus atributos, cadê o jeito de ser, o entendimento, a graça, as características de Deus, os atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são o quê? Claramente vistos desde a criação do mundo. Então a pessoa tem um testemunho dentro dela e ela tem um testemunho exterior. É só observar a criação e você vai reconhecer a Deus. É só ver a Deus, por exemplo, se você pesquisar aí a sequência de Fibonacci, que ele tem um número certinho lá, e esse número está presente em toda a criação. É só você pegar outro cientista que fala do número 3, e como o número 3 está em todos os lugares, como uma assinatura da parte de Deus. Essa sequência de Fibonacci também é uma assinatura. A tua orelha tem essa sequência, né? essa curvatura, que é a sequência de Fibonacci. Então, a Bíblia diz que na criação as pessoas podem reconhecer a Deus, sendo percebidas mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. E aí o 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, contudo primeiro aí, não o glorificam como Deus. Segundo, não lhe deram graças. Terceiro, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Número 4. 4 coisas, não glorificam a Deus, não dão graça a Deus, ficam nas suas especulações. Aqui são pensamentos, as imagens interiores do coração, né? E o coração insensato. Até eu estava ouvindo esses dias o Augusto Cury, e ele menciona aqui
o pensamento imaginário. É disso que ele está falando aqui. As suas especulações se desvaneceram. Os pensamentos interiores do coração, né? Que são especulações, as imaginações. Essas 4 coisas. Muito obrigado. O resultado dessas 4 atitudes do ser humano, ele tem o conhecimento de Deus, mas ele não glorifica a Deus. Você vê na sequência, a Bíblia diz: eles se tornaram loucos, se tornaram idólatras, e a característica de um idólatra não é o fato dele ter uma estatueta. Um idólatra é aquele que ele acha que o pensamento dele é o pensamento correto, ele acha que ele é que tem razão, ele que está no controle das coisas. E aí a sequência disso, se você ler até o fim do capítulo aqui, você vê a degradação moral e ética da humanidade. Por quê? Porque em primeiro lugar não glorificaram a Deus, tendo conhecimento de Deus. Agora a palavra glorificar, eu vou entrar um pouquinho nela um pouquinho mais tarde, mas eu gostaria de ver essas 4 sequências numa progressão positiva, numa progressão de restauração de vida. Então nós podemos reverter a situação do ser humano como? Trazendo essas 4 características: o não glorificar para glorificar a Deus, o não ser grato para ser grato, o ter os pensamentos corrompidos e as imagens corrompidas para ter imagens corretas das que vêm de Deus, o de ter um coração endurecido, insensível para Deus, para ter um coração sensível para com Ele. Então vamos ver hoje o primeiro ponto, que é o glorificar a Deus. Diga comigo: glorificar a Deus. Perguntei para alguém: o que é glorificar? A pessoa diz: é o ato de dar glórias. Entendi. Não é uma linguagem comum a expressão glorificar. Então, quando você olha um pouquinho e estuda esse termo, glorificar é render e estimar em glória, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, ter em alta estima, valorizar, reverenciar. Eu vou pegar um termo, valorizar. Valorize a Deus. E quando você valoriza, você expressa a glória de Deus, você glorifica a Deus. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz aqui que nós temos conhecimento de Deus, cada um de nós, dependendo da sua história, dependendo da sua experiência de vida, você tem conhecimento de Deus. Amém ou não? Amém? Fica comigo aqui, não se distraia. O conhecimento que Deus tem te dado depende um pouquinho da sua busca, depende da sua experiência com Deus, depende do quanto você se dá para a leitura da palavra de Deus. O conhecimento de Deus está aí. E independente de quanto você conhece a Deus, com esse conhecimento que você tem, que está aí na sua vida, você valoriza isso. Por exemplo, o novo nascimento. Não sei se você se lembra do momento em que você entregou a sua vida a Jesus. Não sei se você lembra do seu batismo, como ele foi. A igreja que eu fui batizado nem tem mais, construíram um outro prédio lá. Eu me lembro do quarto, que eu entreguei a minha vida a Jesus. Com quem que foi? Por que eu me lembro? Por que eu sei disso? Porque eu fico me contando essa história do dia como eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu falo para vocês, eu testemunho para as outras pessoas, como lá nos meus 14 anos, eu entendi algumas coisinhas e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu fico lembrando disso, são memórias. E eu valorizo isso, eu glorifico a Deus. Deus, o que seria da minha vida? E eu já pensei isso algumas vezes. O que seria da minha vida se eu não tivesse aquele encontro? Eu ia ser uma pessoa muito maldosa. Isso tenho certeza. O dia que eu for cheio do Espírito Santo, eu posso te levar lá na casa do tio Vitor Ardo, pastor Vitor Ardo. Eu sei até no lugar da sala onde é que eu me ajoelhei e onde ele me pôs as mãos. Faz tempo que eu não vou naquela sala, mas se eu for um dia, acho que eu vou me ajoelhar ali para lembrar como eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu sei da sala onde eu tive a experiência de ser batizado no Espírito Santo no sentido de começar a falar em línguas.
quando eu comecei a falar em línguas. E como aquilo me marcou. A lembrança, o valorizar, o reconhecer o favor de Deus é importantíssimo no nosso caminhar. Eu me lembro do momento, eu não sei o dia que foi, eu sei que era noite, eu sei o que eu estava vendo, e eu sei que Deus estava falando comigo, me chamando para o ministério, nos meus 15 anos. Eu valorizo isso, eu lembro isso, principalmente nos dias mais difíceis, nos dias que eu estou um pouquinho aflito com algumas coisas que a gente ouve, o inferno se levanta. Eu lembro, o Senhor foi aquele que me chamou, e me chamou pelo nome. Eu estou no ministério por causa do chamado da palavra dele para comigo. Eu posso citar versículos que Deus foi confirmando e afirmando. E você precisa lembrar disso, valorizar isso, colocar peso, escrever a sua história, lembrar do momento da sua salvação, lembrar do momento do seu batismo no Espírito Santo, lembrar do momento de começar a falar em línguas. Eu vejo algumas pessoas que têm a experiência de falar em línguas e deixam de falar. Eu estranho porque eu lutei uns 6 meses para conseguir falar. Como foi suadinho, pegadinho para conseguir romper comigo, porque depois que eu comecei a falar, eu disse, eu já conheço isso, já estava lá na minha vida, só eu precisei romper, o meu receptor precisava ser ajustado com a transmissão dos céus. A celebrar e a orar em línguas constantemente, a caminhar e falar, porque quanto mais se fala, mais você vai sendo cheio de Deus. Então quando Deus toca a sua vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um valor naquilo que Deus fez. Eu preciso colocar um peso. A palavra glória também tem peso. Significa peso, né? Quando se dá um peso a alguma coisa, você está dando glória àquilo. O que acontece quando eu deixo de dar peso, deixo de dar valor? Eu vou me afastando das minhas experiências com Deus. Eu vou desvalorizando. Eu não glorifico mais a Deus pela obra dele na minha vida, e eu vou me separando, me afastando das coisas de Deus. Eu vou esfriando. Aí eu peço para Deus, me encha de novo do seu Espírito. Ele diz, só chega mais perto, valoriza o que você já recebeu. Valoriza isso que você já tem aí na sua vida, celebre isso. E automaticamente você vai ser mais cheio. E a primeira coisa que o inimigo vai fazer, toda vez que você tem uma experiência, uma revelação da parte de Deus nas Escrituras, ele vai procurar levar você a desvalorizar o que Deus está fazendo. Me lembro o dia que nós voltamos do retiro, a rapaziada tudo no fogo, pulando que nem os cordeirinhos, feliz da vida. Alguém bateu com a mão, isso é fogo de palha. E escutei aquilo. Em vez de ricochetear de uma forma negativa na minha vida, ricocheteou, disse, como um desafio. Agora então você vai ver que não é fogo de palha. Você vai ver, estão 40 anos queimando aqui. Valorizar o que Deus deu. Honrar o que Deus deu. Considerar em alta estima o que Deus já estabeleceu na sua vida, como Ele já falou. E se o inimigo tentar desfazer, você precisa dar uma paradinha aí, valorizar. Ter em alta estima o agir de Deus. Às vezes nós vamos para o culto, Deus fala conosco. Eu me lembro da história de um irmão, ele disse, eu quero mudar ali para o templo, porque ali é tão gostoso, chega em casa é uma confusão, eu quero me mudar para a igreja, ali eu tenho paz, ali eu encontro paz. Por que em casa não tinha paz? Porque havia aquela luta. Em vez de valorizar o que ele tinha recebido, ele valorizava a luta, ele dava maior peso àquela luta e desvalorizava o que tinha recebido. E achava que só na igreja ele ia receber, enquanto que era dele para sempre. Só que toda vez que nós recebemos algo de Deus, vem o embate do inimigo, por intermédio de pessoas, circunstâncias, situações, trânsito, seja lá o que for, para ofender, para você esquecer o agir, o falar de Deus, e você se afastar daquilo que Deus tem. Desonrando, não dando a devida glória a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. E a pergunta hoje é muito chave. Você vai valorizar o que Deus diz e faz na sua vida, e assim ficar cheio e mais cheio de Deus? Ou você vai acolher a crítica, a gozação das pessoas no trabalho, ao seu redor, ou às vezes até em casa, ou numa dificuldade de relacionamento?
Você não foi chamado para viver uma vida de gangorra, uma vez está em cima, uma vez está embaixo, uma vez está em cima, uma vez está embaixo, não. Você é chamado para viver uma vida crescente, de glória em glória, de experiências em experiências com Deus, de revelação em revelação com Deus, se aprofundando no conhecimento de Deus, fazendo aquele conhecimento de Deus que tem, mesmo pouco que seja, você vai trazendo, glorificando, honrando, valorizando, e o conhecimento de Deus vai aumentando na sua vida. E você vai experimentando o poder do Evangelho. Tudo que vem a você, você vai dar um certo valor. Qualquer experiência, qualquer pessoa, você vai dar um determinado valor. Não são os outros que fazem isso, mas somos nós que fazemos isso, que damos valor, que valorizamos ou não valorizamos. Uma vez, alguém da minha casa, uma pessoa muito querida, numa brincadeira, falou: o Arno é a ovelha negra da família. E eu tomei aquilo como uma verdade, eu valorizei aquilo. Em vez de rir junto e me divertir junto, que aquilo não passava de uma brincadeira, eu absorvi e acolhi aquilo no meu coração. E quando Deus começou a falar comigo que eu era um filho amado, eu tive tremenda dificuldade, porque eu tinha um outro valor dentro de mim. O valor da palavra de Deus não me alcançava, porque esse outro valor estava aqui. Eu considerava que Deus dizia menos, e o que eu sentia mais. Eu estava não dando glória a Deus, eu estava dando glória à minha dor, ao meu sofrimento interior. Graças a Deus, pelo Veredas Antigas, que eu pude ir lá e falar com o grupo, e o grupo orou comigo, riu comigo, e tive uma experiência em Deus de ser curado. E os valores foram trocados. O valor de Deus entrou. Você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. E cada um de nós decide como vai receber. Se você deveria valorizar as pessoas da sua família, mas em comparação a Deus, ele deveria ser mais valorizado do que o que a sua família diz, de como a sua família se comporta, do que ela quer. Nada e ninguém pode competir com o que você, com Deus na sua e na minha vida. Veja o que Jesus diz assim: se você quiser me seguir, e não aborrece o seu pai, sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? Que a prioridade máxima, em primeiro lugar, tem que ser o próprio Deus. Eu não consigo andar com Deus se eu valorizo mais a Silvia. Eu me afasto de Deus daí. O que Deus diz é mais importante do que a Silvia diz. Veja a oração corajosa que a Silvia fez como jovem, seus 15, 16, 17 anos. Deus, eu quero te servir, casada ou não. Meu coração está para lhe servir. A quem nós valorizamos mais? Vamos para o culto? Eu não estou muito afim, mas eu vou. Quem que eu honro mais? Há um sentimento meu, hoje eu não estou muito afim, como muitas vezes acontece comigo. Vocês conhecem aquela historinha, aquela piada: filho, você tem que ir para a igreja. Não, não quero. Filho, você tem que ir. Não, não quero. Me dê uma boa razão. Você é o pastor. O valor que você dá às coisas determina as suas ações. Algumas pessoas valorizam tanto o corpo que precisam demonstrar isso com as suas roupas, expondo o seu corpo. E não precisa. O seu valor não está no corpo, o seu valor está em Deus. Alguns têm os seus valores nas coisas que têm, e aí se ostentam: eu tenho isso, tenho aquilo. Deus tem que ser maior que as coisas, porque isso é idolatria, tanto com pessoas, tanto com coisas, tanto com posições. Porém, a palavra de Deus, ela precisa ser considerada em mais autoestima, muito acima das opiniões familiares e das opiniões próprias. Aqui, eu fui pego e ainda tenho que lutar com isso. Vem um diagnóstico médico. Você acredita mais no diagnóstico médico ou no que Deus está falando? O que tem mais peso? Um especialista te falando alguma coisa, um doutor na área falando alguma coisa, ou Deus falando comigo?
Eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude. Deus é muito maior. Você conhece o texto, né? Assim como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é muito maior, e se nós glorificarmos a Deus mais do que as coisas deste mundo, mais do que a família, mais do que a si mesmo, você irá crescer em Deus de uma forma extraordinária. Você vai experimentar esse poder de Deus agindo e te dando e trazendo soluções em todas as situações. Veja, quando você considera Deus mais que a sua própria vida, a opinião dele sempre vai prevalecer na sua vida. Se você considera a Deus mais do que o seu cônjuge, você vai ter um casamento tremendamente abençoado. Porque você não depende do seu cônjuge amar você. Você ama a ele porque você percebe que Deus ama aquela pessoa e você serve a ela, independente do retorno. Isso é a cruz de Cristo. O seu amor é muito maior, é exponencialmente maior, quando você entende que Deus é o primeiro em todos os relacionamentos e em decisões que nós temos que tomar. Deus é maior que o meu casamento, Deus é maior que a minha própria pessoa. Né? Se você comparar a minha vida e a vida de Deus, qual é a diferença? A minha vida é e Deus é de eternidade a eternidade. Precisamos valorizar a Deus mais do que a nossa família. Precisamos chegar ao ponto de valorizar a Deus mais do que tudo e todos. Veja alguns exemplos bíblicos. Moisés está no deserto e tem uma visitação da parte de Deus. Ele entende que ele devia de trazer a salvação para o povo de Israel que estava oprimido na escravidão. Ele fala com o seu sogro, pega a sua família, a sua esposa Zípora, os seus 2 filhos, um é Gerson, o outro esqueci o nome. Né? Eles saem. E no meio da viagem eles têm um problema. E Zípora fica atravessada com Moisés. Ela pega os filhos e volta para a casa do pai. E Moisés segue a viagem. Ele não volta para a casa de Jetro, que é o seu sogro. Ele vai cumprir a sua missão, mesmo sem a família. Ele fica uns 2 anos trabalhando lá, e depois ele se reúne quando ele chega de novo no Monte Sinai, e Jetro traz a sua família. E daí Zípora acompanha a Moisés adiante. E como Moisés considerou o seu chamado superior ao da sua própria família. O Senhor Jesus, quando você observar o Senhor Jesus, você tem um texto lá em Hebreus que diz assim, Hebreus 12:2, se quiser anotar. Jesus, ele olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quer dizer, diz assim, olhando para nós, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus passou vergonha na cruz ou não passou? Ele foi afrontado na cruz e disse: se é filho de Deus, então tome uma atitude. Ele podia ter tomado? Podia. Ele estava pendurado nu na cruz, tanto que só a mãe se aproximou, as outras mulheres ficaram de longe, não se chegaram muito. Jesus, ele não considerou a vergonha da cruz. Ele não deu peso, ele não deu valor àquela dificuldade que ele ia passar ali. Por quê? Porque ele tinha um outro peso, um outro valor. Ele via você e eu sendo salvos. Ele via o Pai sendo glorificado. Ele via as pessoas sendo cheias de Deus. Ele via as pessoas sendo envolvidas com o favor de Deus, sendo cheias do Espírito Santo. Ele deu valor a isso. Ele não deu valor à vergonha que ele ia passar, que ele precisava passar. É isso que é glorificar a Deus. É dar o devido peso, o devido valor àquilo que Deus está fazendo. Um homem, quando sai de casa, ele tem um valor dentro dele, ele quer suprir a sua casa. E não importa a luta, a dor, a dificuldade que ele enfrenta, porque ele tem um valor dentro do coração dele, suprir a casa dele. E ele trabalha as suas 8, as suas 10, quantas horas forem necessárias, para trazer o sustento para casa. É disso que se fala quando se fala em glorificar a Deus. Quando você olha para Paulo, o apóstolo,
Ele era provavelmente uma das pessoas mais bem estudadas, de mais alto gabarito em Jerusalém. Ele apresenta todo o currículo dele, e como ele estudou, e o que ele era, hebreu de hebreus, ele era a nata de Jerusalém, ele era o cara, e que provavelmente seria considerado um tremendo candidato para ser um sumo sacerdote. E Paulo, como é que ele avaliou? Que peso que ele deu ao seu currículo? Ele disse: eu considero nada, eu considero esterco, eu considero um refúgio. Em comparação ao quê? Em comparação a conhecer a Cristo, em comparação a experimentar tudo que eu tenho experimentado, tenho vivido da parte de Deus. Quando você olha para Paulo e Silas, eles chegaram na Europa, na cidade de Filipos, começaram a trabalhar, começou a funcionar bem, eles foram para as reuniões de oração, as pessoas foram se convertendo, eles tiveram uma experiência tremenda de libertação daquela menina, que tinha um espírito de engano, e eles estavam celebrando isso, porém, aqueles que ganhavam dinheiro com esse espírito maligno ficaram bravos, e bateram, e colocaram na cadeia Paulo e Silas. Paulo e Silas deram valor às dores que eles estavam sentindo. Eles deram valor ao sentimento de dizer: viu, isso que dá servir a Deus, só dá problema, ó, só vive apanhando. Se olhar o currículo de Paulo, lá você vê quanto que ele apanhou. Aonde que eles colocaram peso? Eles, no meio da noite, começaram a orar e glorificar a Deus com seus louvores, exaltando a Deus, exaltando a obra de Deus. Eles não ficaram sentindo pena de si mesmo, eles ficaram glorificando a Deus, porque eles tinham atendido um chamado da parte de Deus. E tinham seguido, e pessoas tinham sido abençoadas, uma igreja tinha sido estabelecida. Eles deram valor àquilo que Deus está fazendo e não o que eles estavam sentindo. Isso é glorificar a Deus. Há uns anos atrás veio um pastor aqui, não sei se você lembra do Filomeno Romero. Ele chegou aqui, no jeitão dele, ele disse assim: Deus, Ele se agrada de mim, Deus gosta muito da minha vida. Aí ele pegou o texto lá de Eclesiastes, que diz que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele disse: puxa, Deus gosta muito de mim. E ele tinha esse valor já desde a sua conversão, e daí quando ele foi trabalhar no banco, ele tinha já isso claro dentro da vida dele. E ele fazia o seu trabalho porque Deus se agradava dele, ele não precisava agradar pessoas, ele fazia o seu trabalho bem feito, dedicado, estava lá trabalhando, e aí um dia ele estava esperando o elevador e parou do lado dele o presidente do banco. E ele era digitador, ou melhor, datilógrafo na época, né? Mas vamos dizer, para entender, digitador. Ele era bem conhecido como excelente digitador, porque fazia bem feito o seu trabalho, e começou a conversar com o presidente, e o presidente olhou para ele e perguntou: você quer trabalhar comigo? Ele olhou para ele: eu quero. Aí ele foi ser o digitador do presidente do banco. Diz: Deus gosta de mim, Ele tem me abençoado, sempre está comigo. E aí as pessoas, eu percebi naqueles dias que tem uns que ficaram meio chateados. Parece que Deus não gosta de mim, porque as coisas é meio mais pegado para o meu lado aqui. Eu tenho que lutar, tenho que me bater mais para conseguir as coisas, tenho que fazer uma reza brava para que Deus me abençoe, coisa assim. E para ele que parece que corria de uma forma tranquila. Por quê? Porque ele valorizava a palavra de Deus na vida dele. Deus se agrada da minha vida. E Deus se agrada da sua vida. Você sabe disso? Leia lá Efésios e você vai ver que você tem a graça, o favor de Deus está sobre a sua vida de uma forma abundante. Deus se agrada da sua vida em Jesus. É explícito a palavra de Deus sobre isso. Se eu valorizo isso e recebo isso na minha vida e trabalho com isso na minha vida, o que acontece? As portas vão se abrindo naturalmente. E a vida é leve, porque você está pondo o peso correto nas coisas corretas. A nossa luta então está no nosso sistema de valores. É disso que está falando aqui. Alguns coachings falam das crenças internas que você tem, ou das crenças limitantes. O que você valoriza na sua vida, você tem o fruto na sua vida. Por exemplo, se você está lutando com tristeza, é sinal de que você está pondo um valor em algo que não está te dando vida.
Você está desanimado no seu trabalho, provavelmente tem um ponto de valor que você não está valorizando corretamente em Deus. O teu peso está no lugar errado. Por isso está trazendo desequilíbrio na sua vida, no seu caminhar com Deus, na sua fé em Deus. Enfrente as coisas glorificando a Deus. Valorize o que Deus valoriza. Considere o que Deus tem dado na sua vida. E ponha peso nisso, ponha valor. A grandeza de Deus na sua vida, ela depende do valor que você dá. Deus é grande. Mas quão grande Ele é na minha vida? Depende do quanto eu valorizo a Ele, do quanto eu honro a Ele, quanto eu considero Ele em alta estima. Nós estamos no tempo de oração nas quartas-feiras e uma das práticas de oração que eu estava compartilhando é que nós, por natureza, somos adoradores e você se torna naquilo que você adora. Você tem uma deficiência, uma área na sua vida que você percebe que está fraca, adore a Deus naquela área. Se sente solitário? Pegue pode João 10, né? Mas Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E adore Ele como seu pastor. Você nunca mais vai se sentir sozinho. A sua vida vai ser transformada porque você adora ao seu pastor. Você adora Ele como seu bom pastor. Você adora Ele porque Ele fala, você ouve, Ele ouve o que você fala, você tem intimidade com Ele. Adore Ele, vá adorando Ele, vá reconhecendo Ele na sua vida. Vá pondo peso naquilo que Ele fala. Nós muitas vezes falamos em nossos dias aqui que nós passamos muitas pressões. E eu estava pensando sobre meu avô. Meu avô, ele tinha o Cornélio, ele tinha o Pedro. E no inverno ele perdeu o Cornélio, porque ele foi soterrado. Aí a minha avó ficou grávida. E ele tinha um valor na vida dele, que era a fé em Jesus. E quando entrou à esquerda, lá na Ucrânia, ele disse aqui, eu não fico, eu largo tudo. O que era maior, a fazenda ou a fé em Deus? Ele considerou a fé em Deus mais valiosa do que tudo que ele tinha. E ele decidiu tomar a sua família e ir para Moscou, para pegar o visto para poder sair da Rússia, da União Soviética na época. E às 4 horas da manhã, minha avó diz, oita! Falando no dialeto, né? Pedro, levanta, você precisa ir para a imigração, pegar o carimbo. Disse, mas agora 4 horas da manhã, mulher, não tem lógica. Pedro, Deus falou comigo. E o Pedro, graças a Deus, foi obediente à esposa, como diz a palavra, sede submissos uns aos outros. Pegou os passaportes, foi até lá e pegou um policial lá. Gritou com ele, o que você quer aqui? Eu vim pegar meu visto. Ah, então dá aqui. Pá, bateu, pegaram o trem no outro dia e foram embora. Meu pai nasceu num campo de refugiados. Eles tinham mais um filho lá, que eu não me lembro, eram 3 meninos. Um morreu lá, daí nasceu meu pai como quarto da sequência. Esse terceiro, ele morreu ali no campo de refugiados. Porque eles fizeram lá um teste e não deu certo, numa injeção ele acabou morrendo. Meu pai, ele veio com o Pedro e o meu pai para cá. Meu pai tinha 6 meses. Foi colocado no mato em Santa Catarina, no meio daquele morro que ele não conhecia. Só para você ter uma ideia da dificuldade que eles tinham, deram feijão para ele, ele ficou cozinhando aquele feijão, tentando limpar aquele feijão, e aquela água só ficava preta. Ele jogava a água fora e vê se aquele negócio ficava limpo e não ficava limpo. Veja a dificuldade. Sabe o que é passar pressão na vida? Você está com uma criança de 6 meses no meio do mato. Imagine a pressão que ele passou como pai. A dificuldade que ele passou. E às vezes alguém fala alguma coisa, eu estou de mal com Deus porque uma pressãozinha me atingiu. O pessoal que passou a Segunda Guerra Mundial, imagine a pressão que eles passaram. A dificuldade que eles passaram. Você vê teu pai saindo de casa, sabendo que ele não vai voltar. Que pressão é isso numa criança? Quando nós temos os pesos corretos,
e valorizamos e honramos o que Deus vai nos falando, nós vamos experimentando que Deus pode fazer tudo por nosso intermédio. E você pode fazer Deus maior que tudo na sua vida, maior que a doença, maior do que a dificuldade financeira, maior do que a dificuldade de relacionamento, e você vai conseguir o que a palavra de Deus diz. O Evangelho é uma notícia bom demais para ser verdade. Você tem acesso à fonte de soluções em qualquer dificuldade, porque não há impossíveis àqueles que creem. Não é isso que a palavra de Deus diz? A fé em Cristo Jesus, ela é muito superior, é muito mais intensa do que você e eu nós precisamos, que nós conseguimos entender. Glorificar a Deus. E Deus não para de transmitir. Deus não para de falar. Deus não para de manifestar a sua presença, a sua cura, o seu poder, o amor dele sobre a sua vida, de uma forma consistente. Não um dia sim, um dia não. Consistentemente, todos os dias Ele está transmitindo e manifestando sobre a sua vida a graça que você precisa para conduzir o seu negócio, a graça que você precisa para conduzir a sua casa, a sua família. Você não é daqueles que não tem esperança, você não é daqueles que não tem uma expectativa, não tem uma imagem correta daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você tem uma imagem, a palavra esperança, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. A palavra esperança está muito ligada a ter imagens corretas, a ter eu não gosto de usar a palavra, mas não sei como usar diferente, a visualizar, a ver as imagens que Deus tem sobre a sua vida, o que Ele tem preparado para a sua vida, para você criar e manifestar isso que Deus tem preparado para a sua vida. Lembre-se das coisas que Deus tem feito e tem falado em sua vida. E quando você percebe que o seu sistema de valores está descambado, e você está valorizando coisas que Deus não valoriza, comece a valorizar, a glorificar a Deus e dar o devido valor a devidas coisas, a colocar cada pessoa, cada circunstância no lugar correto. Glorifique a Deus. A humanidade, ela tem entrado numa degradação cada vez mais forte. Por quê? Porque tem conhecimento de Deus e não glorifica a Deus como Deus. E muitos cristãos estão na mesma lida. Apesar de terem a salvação, não glorificam a Deus como Deus, não valorizam, não estimam em grande honra, não estimam em grande peso o significado do que Deus fala e de como Ele ministra as nossas vidas. Lembre de uma promessa de Deus na sua vida, ela é verdadeira. Lembre uma profecia, é verdadeira porque Deus falou. E quando eu me afasto dessas coisas, eu desonro a Deus. E quando eu me achego e dou valor, falo disso, celebro isso, eu vou exaltando, engrandecendo a Deus. Você pode escolher o seu sistema de valores, pelos quais você vai viver. Eu quero te convidar a você pegar essa palavra glorificar e a meditar nessa semana nos seus valores. Porque quando você valoriza o que é correto, você vai experimentar a vida de Deus de uma forma extraordinária na sua vida. Quando nós temos um embate que é natural dos nossos valores ficarem confusos, você precisa trazer à memória o que a palavra de Deus diz e celebrar isso diante de Deus. Dia e noite, dia e noite. E você vai ter os frutos dessa palavra na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.